Vídeo da unidade 1, pronomes, sujeito e objeto. Pessoal, para ajudar a entender um pouquinho mais em inglês, eu vou usar duas frases em português para mostrar como identificar pronomes de objeto e pronomes de sujeito, ok? Vamos lá para essas duas frases aqui então. Imaginem eu e você, duas pessoas, ok? Então, eu jogo a bola para você. E você joga a bola para mim. Ok? Muito bem. Agora nós temos essas frases completas com as pessoas. Tá? A segunda etapa é identificar o verbo. Nessas frases, qual é o verbo? Jogo e joga, que o verbo é jogar. Uma vez identificado o verbo, você pode observar que os pronomes de sujeito, eles são executores, eles estão antes do verbo, ok? Eu, você, nós, eles, ela, ele, ok? Estão antes. E pronomes de objeto, eles estão após o verbo, depois do verbo, ok? Que são o mim, tá? O você e por aí vai. Lá na apostila de vocês vão ter duas colunas. A coluna dos pronomes de sujeito e de objeto. Vocês podem ver que no português não existe muita diferença entre eles. Seria outras frases, mas no inglês eles mudam bastante. Por exemplo, we e us, certo? O que a gente tem que fazer então? Bom, vamos lá. Os pronomes de sujeito, pessoal, eles seriam esses aqui, ó. I, you, certo? E lá na tabelinha vocês vão ver que o you, esse é igual, e depois nós temos o me, ok? Muito bem. Então, para vocês identificarem os pronomes de sujeito e objeto dentro da frase, o primeiro passo é descobrir onde está o verbo. Descobrindo onde está o verbo, vocês vão saber se esse pronome está executando, essa pessoa está executando o verbo ou se ela está recebendo, ok? Vamos colocar frases de exemplo para você entender como que ficaria em inglês. You call me. Muito bem. Qual é o pronome de sujeito? You. Onde está o verbo? Aqui. You antes. E esse é o pronome de objeto, após o verbo. Você tem exercícios na apostila para esse tipo de situação. Parte 2 para a explicação de pronomes. Agora, identificação de pronomes das pessoas na frase. Tá, pessoal? Seguinte, vamos lá. Aqui a gente tem algumas frases. My father is a teacher. Muito bem, vamos identificar a pessoa dessa frase. Bom, ficou até simples. My father. Beleza? Então temos a identificação da pessoa. A segunda situação é identificar o verbo. Lembram? Igual no vídeo número 1, a gente falou de identificação de verbo. O verbo nesse caso é o is, que é o verbo to be, certo? Explicarei o verbo to be no próximo vídeo. Muito bem. My father está antes ou depois do verbo? Está antes. Se é antes, é um pronome de sujeito ou um pronome de objeto? É um pronome de sujeito. É a coluninha da esquerda. I, you, he, she. Ok? Então, my father vai ser I, you, he, she, it, we ou they? Vai ser he. Certo?
Então o que eu quero mostrar nesse vídeo é a identificação e a substituição da pessoa pelo pronome. Então nós falamos he is a teacher, certo? Vamos para o segundo exemplo. Bring Sarah some water, ok? Onde está a pessoa? Sarah. Ótimo. Sarah é um nome feminino, certo? Então, legal. Onde está o verbo? Bring, que é trazer. Tá? Então é traga para Sarah um pouco de água, ou traga água para Sarah, ok? Essa é a tradução dessa frase. Legal. Se está depois do verbo, é pronome de sujeito ou de objeto? De objeto. Qual é o pronome de objeto que identifica Sarah? É me, you, him, her, us ou them? É o her, porque representa ela, certo? Her. Ok? Legal. Vamos para o terceiro exemplo. The flight to New York City is late. O voo para Nova York está atrasado. Muito bem. Tem pessoa nessa frase? Não tem tão claro assim, mas tem uma coisa, certo? Legal. Onde está o verbo? Caso você não consiga ver a pessoa, tenta o verbo. Onde está o verbo? O verbo é o is, que é o to be, certo? Legal. Então, atrasado. Atrasado é uma condição, né? Atrasado. Agora, flight to New York. Legal. The flight. Essa é uma coisa. Então, the flight pode ser o nosso pronome, certo? Sim, só que na verdade, ele abrange tudo isso aqui. Como assim, teacher? The flight to New York? Tudo isso é uma coisa só? Sim. Por quê? Porque o to New York City é simplesmente uma informação adicional que você tem. Igual nessa situação do my father. Father é o que representa o he. Mas você está sendo mais específico, você está falando my father. Certo? My father. Não é qualquer father, é o my father. E aqui você não está falando de qualquer flight, de qualquer voo. Você está falando do voo para Nova York. Então é uma informação adicional. Então tudo isso aqui é representado por it. Então it is late. Ok? Está antes, né? Então é um pronome de sujeito. Você também tem um exercício assim na apostila.